Vamos passar agora para um destes testemunhos que é pouco conhecido e que é o referente ao testemunho de Maurício e da legião tebana. Vamos lembrar também que na época do cristianismo primitivo, um período aí compreendido entre o ano de 33 e o ano de 313 depois de Cristo, os cristãos eles eram muito perseguidos. E para quem não sabe, Maurício ou São Maurício na Igreja Católica, ele também é patrono e guia da Cruzada dos Militares Espíritas, que é o órgão responsável pela manutenção das atividades espíritas dentro dos quartéis das Forças Armadas e também das Forças Auxiliares. E nossa história, ela vai se iniciar exatamente no ano de 286, no final do século III. O Império Romano ainda dominava o mundo conhecido e haviam dois imperadores. Um deles era Diocleciano, que detinha o título de Augusto, e Augusto era um título de divindade, e o outro imperador era Maximiano, que detinha o título de César, que era um título imperial. Apesar de serem dois imperadores, o Augusto era maior do que o César. Diocleciano era uma inteligência política e Maximiano era a força militar, era o guerreiro. Maximiano era o governante das Gálias, província romana. E para quem não sabe aonde ficam as Gálias, onde ficavam as Gálias, esse território ele ocupava a França atual, mais a Bélgica, a Suíça e partes da Alemanha e da Itália. E os gauleses eles não chegaram a formar uma nação coesa, mas se dividiam em tribos que elegiam os seus próprios reis. E aí nós temos duas ligações interessantes, porque quando a gente fala de gauleses, a gente vai lembrar de Galácia e vai lembrar também de carta de Paulo aos Gálatas. E a outra coisa é que, conforme diz o Espírito Zéfiro, logo nos primórdios do Espiritismo, das reuniões espíritas com Kardec havia sido sacerdote do povo celta, cuja denominação de gauleses foi dado por Júlio César quando invadiu a Gália em 58 anos antes de Cristo. E esse Maximiano, no ano de 286, comandando um exército romano, ele transpôs os Alpes e concentrou-se na região chamada Baixo Valais, na atual Suíça, com a missão de sufocar uma rebelião dos gauleses bagaúdas. Esses gauleses bagaúdas, eles eram bandos armados de camponeses sem terra, de escravos, de desertores e também de marginalizados. E era um povo muito fácil de ser dominado pelo exército romano, que era muito organizado. Então a gente falou do contexto geral. Agora a gente vai falar mais de um contexto particular. Integrava esse exército romano uma legião composta aproximadamente por 5.000 homens e que era oriunda da região de Tebas, no Alto Egito. A legião tebana já havia operado com muita bravura na Palestina, no Egito, na Síria. Então era uma legião muito respeitada. O cristianismo ele prosperava nessa população tebana, fazendo surgir muitos eremitas e monges que militaram no cristianismo naqueles primeiros séculos. E aí é que vem uma coisa muito importante. Todo o efetivo da legião tebana era cristão.
Alguns documentos vão citar que o capitão Maurício ele foi comandante da coorte auxiliar tebana, que teria aí 480 homens. Mas há outros documentos onde ele é citado como comandante da própria legião tebana, que aí continha cerca de 5.000 homens. O imperador Diocleciano, o Augusto, a divindade, ele de início tolerou o cristianismo e chegou até a nomear alguns cristãos para cargos importantes no império. Mas depois, ele, influenciado por Maximiano, ele promoveu várias campanhas de perseguição aos cristãos. Maximiano, por azar, era governante das Gálias. O exército romano, então, estacionou em Octodorum, um centro de grande importância e é a atual cidade de Martigny, no Alto Ródano, nas proximidades do Lago de Genebra. Agora é que vai começar o problema, Cumprindo o ritual que antecedia o início das campanhas, Maximiano determinou que fossem celebrados os sacrifícios intercessórios destinados a invocar a proteção dos deuses pagãos. Segundo alguns, como parte da celebração, o imperador também ordenou a execução de vários prisioneiros cristãos. E Maurício, tentando evitar que a sua legião participasse do ritual pagão, o que ele fez? Levantou o acampamento e marchou para Agaúno, a cerca de 11 quilômetros de distância. Ao tomar conhecimento, Maximiano ordenou que os legionários retornassem e se integrassem ao grosso do exército para a cerimônia. Aí Maurício foi levado à presença de Maximiano e aí falou com ele os seus motivos, e eu vou fazer a leitura porque é uma leitura inclusive emocionante. Ele falou assim: somos teus soldados, ó imperador, mas acima de tudo, servidores de Deus. Nós te devemos obediência militar, mas a ele devemos nossa inocência. Preferimos morrer inocentes a viver culpados. Aí, contrariado, o Maximiano ordenou a primeira dizimação, isto é, o sacrifício de um soldado em cada grupo de 10. Em seguida, Maurício ele foi intimado pela segunda vez e aí apresentou as suas razões novamente, falando ao imperador. E aí eu vou ler para vocês também, que são outras palavras com bastante cunho emocional, principalmente para o momento. Ele fala assim: somos teus soldados, e não menos servidores de Deus. Sabemos perfeitamente a nossa obrigação como militares, mas não nos é lícito ofender a nosso Criador, que é nosso e teu Senhor. Estamos prontos a obedecer a tudo que não contraria a lei divina. Cremos em Deus Pai, Criador de todas as coisas, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Fomos testemunhas da morte de nossos companheiros e não nos queixamos, antes com eles nos congratulamos. Tuas ameaças não nos provocam sentimentos ou planos de rebelião. Estamos com as armas nas mãos, mas delas não faremos uso para nos defender. Antes, queremos morrer inocentes do que viver culpados. E aí, Maurício foi executado na segunda dizimação. Todos os legionários, mesmo diante disso, mantiveram-se fiéis ao comandante e recusaram-se a cumprir a ordem imperial. Surpreendido com a resistência, Maximiano ordenou o sacrifício de toda a legião, e todos foram sacrificados
em 22 de setembro do ano de 286. Maximiano chegou a ponto de levar essas execuções até mesmo contra os membros da legião tebana que estavam estacionados em outro lugar na Gália, incluindo a própria Roma. Tal o medo que ele tinha de um grupo, que pela fé chegava a morrer. Os despojos dos mártires da legião tebana, eles foram encontrados por volta do ano de 380 numa cheia do rio Ródano, nessa mesma região. E em 22 de setembro de 515 foi inaugurada uma basílica em Agaúnum, aquela região aonde eles se afastaram. E aí os despojos dos legionários foram sepultados, No local, o bispo da França, na época São Avito, pronunciou homilia em homenagem a Maurício. Vamos lembrar que nós estamos no 3º século com a igreja primitiva em funcionamento, mas ainda havia a perseguição de quem se dissesse cristão. E o que nos deixa Maurício? Qual que foi o seu legado? E o primeiro deles é a coragem que a fé concede. Quem tem fé tem coragem. E Jesus disse no Evangelho, está no Novo Testamento, e eu vou ler para vocês. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Quem quiser conferir, vai encontrar essas palavras em São Mateus, no capítulo 10, no versículo 32. E Maurício ainda nos deixa uma outra coisa, que é o exemplo da fé. E a respeito desse exemplo da fé, José, espírito protetor, no ano de 1862, ele passa para Kardec, e essa passagem, inclusive, está no capítulo 19, no item 11, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. E José fala o seguinte: a fé sincera é empolgante e contagiosa aos que não na tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Olha só que bonito, porque ele fala que a fé sincera é empolgante e acaba por contagiar aqueles que não têm fé, ou mesmo aqueles que não desejariam ter fé. Aí ele fala mais o seguinte, que eu vou ler para vocês. Pregai pelo exemplo da vossa fé para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrardes um merecimento da fé. E com relação a isso, eu queria só fazer uma observação sobre esse momento que ocorreu com essa tropa que participava do exército romano. No filme Gladiador, o general Máximos, que foi interpretado pelo ator Russell Crowe, ele motivando o seu exército pouco antes da batalha, isso logo no início do filme, ele diz uma frase importante. Fala o seguinte: o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Será que o feito de São Maurício e de sua legião ecoou pela eternidade? Então, é o seguinte: o eco de Octodorum, que é a atual cidade de Martigny, é um referencial de conduta que mostra o poder da fé, a autoridade da convicção que eles tinham e a força que advém do sacrifício que eles fizeram.
E aí, por causa disso, né, aconteceram várias consequências. Mais tarde, Diocleciano obriga Maximiano a renunciar e ele acaba por enforcar-se em 310. O filho de Maximiano, Maxêncio, ele é derrotado e morto em 312, abrindo espaço para a coroação de Constantino. Constantino vai ter uma importância muito grande para os cristãos. Em 313, 26 anos depois do sacrifício da legião tebana, o imperador Constantino ele libera o cristianismo. E aí, quem professava o cristianismo deixou de ser perseguido. Mais à frente, o imperador Teodósio, no ano de 380, ele tornou o cristianismo religião oficial. Em 476, cai o último imperador romano, inicia-se a Idade Média, né? E por que a gente está falando de todos esses detalhes? A questão 788 do Livro dos Espíritos, ela nos explica o destino de impérios como o Império Romano, que a gente acabou de citar, e de tantos outros, né? Qual é o destino desses impérios? E a pergunta de Kardec é a seguinte para os espíritos. Eu vou fazer a leitura aqui. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade, que a história comprova, não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Aí Kardec recebe a seguinte resposta dos espíritos: para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Os povos cuja grandeza unicamente assenta-se na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a sua força se exaure como a de um homem, e aquelas cujas leis egoísticas obstam ao progresso morrem. Mas os que se harmonizam com as leis do Criador viverão e servirão de farol para os outros povos. Muito bonito, né? Uma resposta maravilhosa. E foi o que aconteceu com o Império Romano, né? Quem se lembra de Diocleciano, de Maximiano e dos outros que nós citamos aqui agora como autoridades? Ninguém, né? Mas São Maurício já teve um outro destino. São Maurício é um dos santos mais populares da Europa Ocidental. Há mais de 650 lugares sagrados que levam seu nome somente na França. Há mais de 70 cidades que levam o nome dele. E a Igreja Católica acabou por canonizá-lo como primeiro santo negro. Inclusive, Maurício, o significado é mouro negro. Mas aí ainda tem uma ligação com o Brasil e que a gente vai entender agora. Em 11 de abril de 1945, Maurício foi indicado mediunicamente como patrono e guia da Cruzada dos Militares Espíritas. E vamos lembrar que essa data, 11 de abril de 1945, era quase o finalzinho da Segunda Guerra Mundial. E aí ele é indicado mediunicamente como patrono e guia de um novo segmento espírita que estava sendo erguido, que era a Cruzada dos Militares Espíritas. Maurício, ele é o ministro da paz de Ismael. E todo mundo sabe, né, que Ismael é o anjo espírito que preside os destinos do Brasil.
Maurício, ele exerce ação pacificadora sobre as Forças Armadas e nas crises internas do nosso país. Então ele tem uma importância muito grande para todos nós. E aí vem também uma observação sobre esses santos, esses mártires que a gente acabou de citar, né? E tantos outros também que passaram na época do cristianismo primitivo, né? E também até depois disso, na própria Idade Média. Então, esses santos e esses mártires, eles possuem essa característica de defender os seus princípios até o sacrifício da própria vida. O que os identifica é o destemor, o heroísmo e a persistência no bem. Dessa forma, Maurício e os seus comandados, eles passaram à posteridade como mártires do cristianismo. Nossa homenagem, Ave Maurício.